Dando continuidade ao assunto de grandezas físicas, nesta aula abordaremos a álgebra de vetores. Primeiramente, sabemos que muitas grandezas físicas são vetoriais, como força, velocidade, aceleração. Porém, um vetor por si só é um objeto matemático. Não possui uma localização definida no espaço. Podemos, portanto, transportá-lo livremente durante as operações, contanto que não mude o seu módulo, direção ou sentido. De maneira similar aos escalares, os vetores também possuem uma operação de soma. Dado dois vetores quaisquer, sua soma é um vetor que representa o efeito de dois vetores agindo juntos. Fica mais claro quando juntamos a extremidade final do primeiro com a inicial do segundo. Esse método de obter o vetor soma é conhecido como regra do polígono. Outra forma de obter o vetor soma é pela regra do paralelogramo, como no exemplo da figura, onde a diagonal maior formada é o vetor que procuramos. A soma pode ser generalizada para um número qualquer finito de vetores, e podemos ver pelo exemplo da figura que a regra do polígono é mais adequada para lidar com múltiplas somas, pois seria bem mais trabalhoso construir paralelogramos sucessivas vezes. É interessante pensar no vetor soma como um vetor que representa o efeito de todos os elementos da soma em um só vetor. O que acontece quando queremos apenas inverter o sentido de um vetor, sem mudar seu módulo ou direção? A operação que realiza essa tarefa é a inversão vetorial, e dá-se apenas mudando a extremidade em que fica a seta. O vetor resultante é dito vetor inverso, e é identificado pelo sinal negativo. Agora, se somarmos um vetor com seu inverso, o resultado é chamado vetor nulo, que nem sequer pode ser representado graficamente, pois seu módulo é zero. Logo, não tem também direção ou sentido definido. Somar qualquer vetor com vetor nulo resulta nele mesmo, portanto. Agora considere o caso mais geral, por exemplo, de uma soma de um vetor qualquer A com o inverso de um outro vetor B. O resultado pode ser visto no exemplo da figura, utilizando a regra do polígono. Essa operação é resumida em uma operação única denominada diferença ou subtração de vetores. Usando a regra do paralelogramo, o vetor diferença é a diagonal menor, como pode ser visto no exemplo. Outra operação sobre os vetores é a multiplicação por um escalar. Essa operação só altera o módulo do vetor, se o escalar é positivo, e o módulo e o sentido, se o escalar é negativo. No exemplo da figura, tomamos um vetor qualquer e multiplicamos para alguns valores. O vetor unitário, visto na lição passada, é um exemplo de multiplicação de um vetor por escalar. Ele é resultado de um vetor multiplicado pelo inverso do seu módulo.